Boa tarde, eu sou a professora Leide, do curso de farmácia do Centro FAG, e hoje estamos aqui para mais um Farmacast. Digo estamos porque estou eu e os alunos do curso de farmácia, a Rafaela, a Flávia, o Igor e o Leonardo. Além disso, também com a nossa convidada, a doutora Kelly Gemelli Belegante. Doutora Kelly, que é farmacêutica da Farmácia Estrela, né, responsável aí pela parte da manipulação. É nossa egressa, né? Se formou em 2011, faz um tempinho já, né, Kelly? Meu Deus. É um prazer receber você aqui novamente, né, para falar um pouquinho a respeito, então, de inovações farmacêuticas aí na área da manipulação. Né? Hoje em dia a gente sabe, então, que cada dia mais novos produtos estão surgindo, né, produtos mais adequados à necessidade do paciente, né, que realmente acabam trazendo um benefício maior, até porque tem uma condição diferente do tradicional, né, que muitas vezes é rejeitado pela maioria das pessoas. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso? Vamos lá. Muito obrigada pelo convite. Meus futuros colegas de trabalho. Fiquei bem feliz de ser convidada para voltar aqui à minha casa. Me formei aqui faz um tempinho, não venho a casa de quanto tempo, mas eu passei anos muito bons aqui que me moldaram como profissional. Então, eu sempre falo, a faculdade é aquela... vai te dizer como você vai ser para a vida. Então, acabou a dependência e você virou um profissional. Então, ali você vai ser o responsável pelo teu paciente. Vai te dar a base, né, Kelly? Vai te dar a base. O diploma você sai, a prática você precisa no dia a dia. Eu tinha um professor na época da graduação que ele falava da seguinte maneira, ele falava assim, não sejamos hipócritas, né? A gente sabe que ninguém vai sair da faculdade sabendo tudo, né? Vocês não achem que um dia depois da formatura vocês vão estar sabendo tudo, né? Mas vocês vão saber onde procurar, né? E vocês têm uma noção, então você junta uma matéria na outra, às vezes a gente lá na faculdade, meu Deus, por que eu vou usar isso? Vocês usam tudo. Sim. Você usa tudo, alguma parte do determinado teu dia você vai usar todas as matérias. Exatamente, é outra coisa interessante, né? Porque quando a gente tá, igual eles estão no terceiro período, né? O segundo ano. Então, quando a gente está nessa fase, ainda é uma fase mais básica, né? Básica. Que você acaba vendo realmente a base para as demais matérias. Te prepara para as outras matérias, né? Eu sempre falo, pois quando vem a clínica, a prática, os estágios aqueles estágios mais que você coloca a mão na massa, é ali que você vai aprender, né? Sair com o diploma é muito bom, te dá um a mais, mas a prática é o dia a dia, né? Você ser humilde de saber pedir, de você saber olhar para a sua equipe e falar, eu não sei, me ensine, de você ligar para os seus professores, eu ainda tenho contato com alguns que me deram aula, me ajuda, aonde que eu posso ir, aonde que eu posso buscar, porque a gente é colega, né? Nós farmacêuticos precisamos estar unidos para a gente se ajudar, porque a gente às vezes é uma classe meio desunida, a gente precisa estar junto para cada vez evoluir mais. E pensando no assunto que nós vamos tratar hoje, né, Kelly? Quando a gente pensa em inovação, você tem que pensar em inovar, mas você tem que ter a base também para inovação. Sim. Então, é outra coisa também, vale a pena da gente falar. Você né? tem que alimentar essa inovação, isso, né? Ela não vem do nada, ela de cai, não vem do nada. Por isso que quando a gente fala em, vai ter matéria, né? Vai ter química analítica, aonde que eu vou usar isso? Né? Que eu uso? Então, exatamente, na farmácia de manipulação se usa, né, Kelly? Muito. Eu lembro que a gente teve uma aula, a gente lavou acho que 17 vezes um Becker. E eu, meu Deus, o que eu tô lavando esse Becker? Gente, dá muita diferença no produto final. Você acaba vendo. Por que eu não posso secar a tantos graus um vidro? O que acontece? A gente não tem noção. Mas ali na prática, putz, era isso. O professor estava certo. A gente sempre lembra dos professores. Às vezes acontece algum problema e eu preciso resolver, parece que vem, sabe? Incorpora aquele professor falando, olha, faz assim, assim, assado, né? É isso mesmo. Eu gostava sempre, né? Gostei de usar uma frase que até dou risada, né? Mas sempre existe o lado bom na desgraça. Sim, você sempre aprende alguma coisa. Por pior que seja aquela situação, você sempre vai aprender, né? Sempre, de alguma maneira, aquilo lá vai te mostrar. Como você acabou de falar, você lavou não sei quantas vezes uma vidraria para você verificar o quanto,
né? O que precisa dá ser feito diferença? para você ter, né, essa vidraria limpa, por quê? Porque isso pode influenciar diretamente na qualidade do meu produto Com final. certeza. E às vezes Né? a gente não entende, porque a gente não tá na prática, a gente só tá tendo a teoria de começo, né? Exatamente. Mas que legal. Você também mandou o currículo, vi que você tem, né, várias pós-graduações aí, e também é importante aí a questão de você continuar estudando, né? Sim. Eu acho que é nossa obrigação, né? A gente tem que entregar para o nosso paciente o melhor produto. Para mim ter o melhor produto, eu tenho que ser a melhor profissional. Então, eu tenho que estar sempre não contente comigo. Eu não posso estar contente com o meu currículo. Eu me formei, eu tenho uma pós, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Não. Eu tenho que ter cada vez mais. Eu tenho que entregar. Eu sou farmacêutica magistral. Então, a parte magistral, eu tenho que dominar toda ela. Eu tenho que dominar a parte de homeopatia, eu tenho que dominar a parte de florais, eu tenho que dominar a parte PET, eu tenho que dominar a parte de indicação, eu tenho que dominar a atenção farmacêutica, para o meu cliente vai vir até mim querendo saber como que vai fazer, se vai ter interação, se não vai, como que ele vai usar. Eu tenho que ter esse domínio e eu preciso conhecer. E nunca dá para parar de estudar, né? E voltando, né, novamente na situação, pensando em inovações, quer dizer, né, se você não estudar e não buscar, né, informações novas, novas pós-graduações, novos cursos complementares, né, e realmente retomar aquilo que você aprendeu lá na faculdade, muitas vezes você não consegue, né, trazer um bom produto, né, e trazer uma inovação que realmente vai te gerar dinheiro, porque Sim. A gente é um comércio também, né? exatamente, né, porque é um estabelecimento, né, de saúde aí que está, né, produzindo um produto que tem uma repercussão muito importante na vida do paciente, mas a gente também tem que entender que, né, Precisa sustentar, ele precisa dar o giro, exatamente, né? Eu posso entregar um melhor produto, mas eu também tenho uma equipe por trás, eu tenho salários, eu tenho encargos, eu tenho tecnologias que eu preciso buscar, e isso tudo tem custo, né? Para mim manter um laboratório não é barato por dia, sabe? A gente tem eu vou ter uma máquina que faz a minha água. Eu só comprei a máquina, beleza? Não, eu tenho que fazer análise dessa água para mim saber se essa máquina está funcionando. Eu comprei um homogeneizador que vai virar nano. Mas realmente está certo? Está calibrado da maneira correta? Tem laudo? Então tudo isso, qualquer coisa que você for fazer lá dentro, você tem um custo. Então eu preciso entregar um bom produto, tenho que ter um preço acessível, também não posso ser exorbitante, mas eu tenho que pagar as minhas contas, né? Isso aí. Aqui. Doutora, nos dias de hoje, quais que são as últimas inovações que têm impactado na manipulação? O que tem revolucionado, assim, por exemplo? Olha, hoje em dia, quando a gente vai nas feiras, o que a gente vê, a maioria dos fabricantes, dos fornecedores, são a parte de equipamentos. Porque a gente conversa, assim, a mão de obra está muito escassa no mercado, tanto farmacêutico como de técnicos, de auxiliares. Então, a gente precisa otimizar os nossos processos. Hoje, um dia sem produção é um dia de prejuízo dentro da farmácia. Então, eu preciso estar cada vez mais buscando equipamentos que vão estar me auxiliando na minha produção para me entregar um produto de qualidade para o meu paciente, né? Então, eu acredito que mais ainda é a parte de equipamentos que a gente tem, de mais, assim, claro, ativos, inteligência artificial, tá tudo vindo e tá trazendo muitas mudanças, sabe aquele 360? Hoje a farmácia de manipulação tá passando por isso. Entendido. Fala um pouco sobre a inteligência artificial, se ela já está sendo usada, ou se ela tem um potencial de vir a ser usado futuramente. Já e cada vez está mais acessível para as farmácias. Hoje a gente tem dentro do sistema, do software, a gente tem como se fosse um arquivo que consegue ler essas receitas, consegue nos dizer se vai ter interações medicamentosas ou não. Eu peguei uma receita legível, que às vezes acontece, a gente não pode dizer que não, mas às vezes o médico tá lá, o paciente está precisando, ele faz rapidinho, e a gente consegue, joga nesse sistema, ele nos dá essa prescrição, ele vai nos falar, esse ativo não pode com esse porque causa interação medicamentosa. A gente está vindo agora na parte de desenvolvimento de ativos com inteligência artificial. Um dos pioneiros que veio foi o PeptiStrong, da Sovitá, né, que é uma empresa da Fagron. Eles codificaram dentro da fava, né, que é uma ervilha, realmente o que a gente precisa para
ter a parte de desenvolvimento muscular. Então, o whey hoje já é ultrapassado. Hoje, quem usa o whey já vai começar a deixar de usar. Por quê? Porque eu tenho que tomar whey, eu tenho que tomar 14 gramas, no mínimo, né? De uma maneira geral, assim, uma média. E hoje não, eu já tenho o Pepti Strong que veio para 2,4 eu ter o mesmo resultado, 4 vezes mais potente que o whey, mais rápido. E isso tudo foi feito por inteligência artificial, que retirou certinho da fava os nanopeptídeos que vão estar fazendo a absorção. Então, ali eu vou ter uma absorção correta, uma dosagem não excessiva, uma adesão ao tratamento, fora que, por exemplo, eu não tomo leite, eu não gosto de leite, e para mim eu experimento qualquer tipo de whey, é hidrolisado, é isolado, é concentrado. Para mim, tô tomando leite, então eu não gosto, e o Pepti Strong já não tem. Então, eu vou ter lá, eu consigo mascarar o gosto, que o whey não é fácil mascarar, às vezes você vai ter que pôr muito sabor, muito edulcorante para você conseguir. Aí você já perde a porcentagem de whey, já tem que aumentar para você conseguir, e no Pepti Strong você não precisa. Isso é um exemplo do pioneiro que veio, mas hoje a gente já tem muitos outros ativos no mercado. E quais as inovações que têm sido feitas para aumentar a precisão desses manipulados? Olha, dentro da farmácia, a gente observa que cada vez mais eles buscam diminuir, não precisar tomar um medicamento com muita dose. O Pepti Strong comparado ao whey, ali a gente tem uma diminuição. Creatina com outro ativo chamado Clonapure. Eu tinha que tomar creatina, 5 gramas, 21 dias, para mim começar a ter o nível de concentração plasmática para começar a ter efeito. Hoje eu já tomo um dia, já tenho o resultado e a dosagem menor. Então, ali você perguntou, eu acho que a garantia daquela qualidade, aquela dosagem ser exata, ser certinha, sabe? Hoje a gente já está sendo estudado até impressoras para imprimir a dose certa para o nosso paciente. Então, eu acho que tem muito a ver com a adesão, a qualidade e minimização de erros. A tecnologia está muito associada a isso. E eu acho bem interessante, né, Kelly? Até porque a indústria já traz isso, né? E agora a manipulação também está trazendo. Quer dizer, não que a manipulação já não trouxesse antes, né? Já trouxesse também, mas agora a gente vê cada vez mais, né? Cada vez mais está mais acessível, né? A tecnologia está a um preço mais barato, né? Para você ter. Então, a gente foi nas últimas feiras, é isso que eles estão trazendo de inovação. Então, equipamentos, ativos novos. Muitos ativos não estão indo mais para a indústria, já estão vindo para manipulação, porque as indústrias... hoje a indústria é aquela coisa lá de hidro com cloro, tal dosagem. Ah, não, na manipulação vou ter isso, vou pôr uma dosagem menor, vou colocar uma cápsula assim, assim, assado, porque eu vou ter um resultado e um lucro maior para essas indústrias. Então, por exemplo, Clonapure nem foi para a indústria. A gente tem a Creapure daí, né, na indústria. O Pepti Strong, então a gente tá centralizando tudo na farmácia magistral, essas novidades, né? Legal. Doutora, e o bom é que a gente consegue trabalhar sob demanda. A gente acaba não tendo desperdício Não também. tem desperdício. Então, eu não vou ter um custo a mais para o meu paciente, eu vou trabalhar da maneira que ele vai aderir ao tratamento, vou entregar um produto de qualidade, se não igual, superior à da indústria, e o paciente vai ter um resultado mais rápido. Né? Exato. E da maneira que ele acha melhor para ele estar ingerindo essa medicação. Sim. E sobre a qualidade e a segurança dos medicamentos na manipulação, como que a tecnologia tem ajudado a melhorar nessa questão? A qualidade, a segurança, todas as etapas dentro da manipulação, a gente tem uma supervisão. Então, a gente tem o farmacêutico participando da pesagem. Então, na pesagem, eu tenho uma pesagem monitorada, que o meu sistema não abre para mim estar pesando, se não tiver o lote certo, a densidade certa, o fator de correção certo. E antes isso tudo era na mão. Então, vinha um lote, eu tinha que calcular. Mas o prescritor prescreveu, por exemplo, selênio 400 mcg. 400 mcg não pode, a dosagem máxima do selênio é 200 mcg. Então, eu tinha que tirar o fator de correção, porque o prescritor não sabe dessa aplicação. É nós farmacêuticos que temos que saber. Então, isso tudo a gente fazia na mão. Hoje em dia, a gente já consegue alimentar um sistema, ele coloca para nós, ele libera um ativo que vai ter interação química, ele já vai falar, opa, não pode. Sibutramina, por exemplo, é só ela, não pode ter outros ativos prescritos, não pode ser junto com outras coisas dentro da cápsula, isso tudo o sistema vai estar nos falando. E uma coisa também eu acho interessante em relação a isso, que é assim, né?
a inovação tecnológica, né? Esses programas, eles vêm para ajudar, Ela vem para ajudar. né? Vamos entender que eles não vêm para roubar o lugar do Não, farmacêutico, Nem né? um momento. Ao contrário, eles vêm para nos auxiliar porque a gente tem muitas demandas dentro da farmácia de manipulação. Então, ali, com o sistema, eu consigo me realocar lá dentro onde realmente precisa de mim. Onde eu preciso estar 100%. Porque tem coisa que é só nós. Tem coisa que é ali, você testando, você misturando o creme, o xarope e a cápsula na mão. Você precisa entender, ver, saber o escoamento daquele pó, daquele tabuleiro. O sistema não vai saber, né? Antes, exatamente, com, né, ou melhor, sem essas inovações, né, sem essa questão tecnológica, o farmacêutico ele acabava se matando dentro da farmácia, Sim, né? a gente, eu Vulgarmente sempre falo, falando, né? a gente era bombeiro, né? Tava Aham. apagando incêndio em todas as áreas. Ah, doutor, E não doutor, conseguia vem fazer aqui. nada com qualidade, né? Você não conseguia tempo, né? Porque a gente não para, né? O horário teu de trabalho é o horário inteiro. Você tá correndo para cima e para baixo, atendendo cliente, vendo fórmula, vendo receita, entrando em contato com o prescritor, resolvendo alguma coisa que não deu certo, alguma máquina. Você precisa estudar aquela máquina. A gente adquiriu algumas máquinas e a gente teve que parar uma semana para aprender, sentar no banquinho lá, assistir os vídeos, como que elas funcionam, ver laudo, aprender a ler laudos, porque isso é uma dificuldade muito grande, tanto laudo de matéria-prima quanto laudo de equipamentos, a gente precisa estar qualificando. Ah, calibrou uma balança. Ah, tá ok, tá calibrado. Não é bem assim. Vamos sentar, vamos ver o que é, qual que é o desvio padrão, qual que é o erro que essa balança está apresentando, a gente precisa tudo isso. E se der um problema na inovação, no programa, o farmacêutico tem que voltar ativa para Tem aquilo que foi Aham. substituído, Você tem que né? saber, né? Que nem tu falou, a tecnologia, ela tá ali. Então, se você... Sabe aquela história de você tem que saber para você saber cobrar? Uhum. Isso tem muito a ver com o sistema. Se você não souber ali na mão fazer, como é que você vai estar alimentando? Qualquer inteligência artificial, ela é alimentada por uma pessoa por trás, né? Então, eu preciso estar ali apto para mim estar jogando informações para mim conseguir. Até porque se você jogar a informação errada, a resposta também vai vir errada, né? Com certeza. Esses dias chegou um HCG pra gente calcular. Ah, joga só no sistema. Não, mas não é bem assim. Eu vou estar aprendendo por trás como que eu calculo, quanto que é o I, quanto que é por grama, quanto que é por miligrama. Pra mim saber se o meu sistema tá certo, né? Então a gente perde tempo ali, eu falo, cansa a cabeça às vezes, né? Você tem que se concentrar, você tem que fazer, tem que voltar lá atrás, pegar essa apostila da faculdade. Meu Deus, como é que faz isso? É muito dinâmico, né? A gente não para um minuto. Verdade. Doutora, voltando em questão ao desperdício, tem alguma tecnologia que é utilizada para diminuir o desperdício, aumentar a sustentabilidade, reaproveitação? Olha, dentro da farmácia de manipulação, antigamente, muito tempo atrás, antes até de eu me formar, professor, me ajude, existia uma revalidação de lote por cima da indústria. Hoje não existe. Então, a gente sempre fala assim, as indústrias elas estão se adaptando para a farmácia. Então, às vezes, você comprava o mínimo, era 2 quilos de uma coisa que você usava 20 gramas. Então, se vencia. Então, hoje as indústrias já estão vindo fracionadas numa quantidade menor. E isso faz com que a gente consiga comprar e não perder, porque a gente já jogava 1,980 kg fora, né? Fora. E tinha que impactar no preço, né? Então, ali a gente tinha que pôr o nosso prejuízo desse 1 quilo. Hoje, comprando menos, a gente consegue repassar um valor menor. Ah, o paciente precisa tomar só 4 cápsulas de vitamina D de 50 mil. Ou ele comprava 16 ou ele comprava 32. Não, ele precisava só de 4. Então, eu consigo entregar as 4 cápsulas que ele precisa. Então, para o paciente também vem um retorno financeiro, digamos assim, e na validade nós não temos como aumentar a validade do produto manipulado, porque é ou o tempo de tratamento, ele vai tomar por 3 meses, então vou dar 90 dias. Ele vai, por exemplo, dermato, eu consigo dar 4 meses, dependendo do ativo. Mas, por exemplo, um xarope de omeprazol, a minha validade já vai ser bem mais curta, dependendo da forma farmacêutica que eu tenho que trabalhar. Por isso que a gente faz exatamente o que o paciente precisa, para ele não ter prejuízo e nem a farmácia. Entendido, obrigado. Certo, Fala um pouco sobre as tendências, o futuro da farmácia de manipulação. Eu acho que a farmácia de manipulação cada vez mais está crescendo. Então, depois do Covid, até então a gente tinha um preconceito, né? Por pacientes, por profissionais, por prescritores. E depois que veio o divisor de águas do Covid, a farmácia cresceu muito.
Então, estima-se que a farmácia magistral cresça em média 17% ao ano. Isso é muito além de que muitas outras áreas, né? E a gente tinha uma quantidade mínima de farmácias. Hoje a gente já tem uma para cada 10 de dispensação, uma de manipulação. Normalmente as redes acabam tendo. Por exemplo, aqui eu trabalho, a gente centraliza toda a manipulação no nosso laboratório. Então a gente cada vez mais está se comparando uma indústria na quantidade, porque é um nicho que está crescendo muito e que vai crescer mais, porque cada vez mais a gente vê que os pacientes buscam a individualização, eles começam a se respeitar mediante ao que eles vão tomar. Ah, eu não sou vegana, eu não quero tomar colágeno, eu quero um produto que não tenha corante, eu sou alérgico a esse corante. E a indústria não consegue hoje entregar isso para eles. E nós conseguimos como farmácia de manipulação. Então, cada vez mais, o nicho manipulação, o nicho magistral está crescendo. E com a vinda de novos produtos, quebra de patente de muitos ativos, cada vez mais eu vou estar conseguindo manipular e entregar o produto que o meu paciente precisa. E a manipulação de medicamento, ela está acompanhando as tendências de personalização para tratamento de doenças raras? Sim, a gente já vê. Existem ainda muitos que estão em estudo, porque normalmente essas doenças raras, as drogas que são usadas, elas são drogas novas, né? Mas a gente já vê bastante ativos que quebra de patente ou que a patente foi liberada para a gente estar entregando. E nisso, o legal do produto manipulado é que a gente consegue fazer com que o paciente se adapte a esse tratamento. Tempo atrás a gente teve um paciente que até a gente precisou da autorização do órgão competente, porque só tinha o produto industrializado para ele. Só que a dosagem era muito alta e não existe o manipulado. Então, é ali que entra a equipe multidisciplinar. Nós, farmácia, o prescritor, a autoridade sanitária, no caso foi a vigilância, a Secretaria de Saúde, conversamos, vimos, fizemos o teste. Ah, esse daqui a gente vai ter que fazer em tal dosagem. Era uma criança, então o único medicamento que existia, a mãe tinha que quebrar, não daria a dose certa, o pacientinho ia acabar sofrendo prejuízo. Então, ali a gente entra com a farmácia magistral. Então, tem que estar muito linkado, né? E isso, nós magistral, quanto os órgãos competentes, os prescritores, a gente tem que ter uma conversa muito franca, né? Porque a gente tem que entregar sempre o melhor para o nosso paciente. Doutora, em questão do avanço nas formas manipuladas, tem inovações, por exemplo, cápsula de liberação prolongada, entre Existe. outros? Existe sim. Hoje a gente tenta, em farmácia de manipulação, entregar um produto da melhor qualidade para o nosso paciente. Por exemplo, eu preciso tomar lactobacilos, né? Lactobacilos, o que eles são? Eles são para colonizar o intestino. Então, eu não posso colocar qualquer cápsula. Então, eu vou pôr uma cápsula gastroresistente. Como que eu sei que só vai estourar no intestino? A gente faz um teste de qualidade, a gente vai ver que aquela cápsula de colágeno normal, ela pH ácido, ela dissolve, ela questão de segundo. A gastro, ela só vai dissolver no pH básico, que é no intestino. Cápsula de liberação prolongada. A gente tem dentro do recipiente, hoje, a gente consegue colocar ativos que vão fazer com que eu libere devagar esse meu medicamento. Eu preciso que o meu paciente tome vitamina D, por exemplo. A gente coloca uma cápsula, dentro outra cápsula, sabe? E isso para outros ativos. Existem a cápsula duo, né, que a gente fala. Então, não é só uma cápsula que vai para o nosso paciente. Então, nisso, a gente cada vez mais tem que estar se adaptando. A indústria magistral também vai nos trazendo essas novidades. Alguns ativos a gente precisa que ele absorva... Vem na prescrição que quer que absorva 50% já na entrada, depois eu quero que o restante venha depois, então a gente mexe no recipiente. Então, isso tudo a gente tem que estar apto. E na questão da validade do medicamento, tem sido feita alguma pesquisa para aumentar a estabilidade, aumentar o tempo que dá para ser utilizado? Então, essa parte da validade, a gente tem muito a RDC 67, né? Que ela fala que os medicamentos manipulados, o uso deles, devem ser o tratamento. Então, em cima disso, a gente não consegue dar uma estabilidade muito maior. Mas por que controlados? Eu não posso fazer mais que 2 meses, né? Então, a validade da minha receita é 30 dias, mas a minha quantidade de medicamento prescrito não pode ser superior a 2 meses, com exceção de alguns, né? Mas na manipulação, a gente respeita esses 2 meses. Então,
Estudos tem tido bastante, mas a gente tem aquela RDC que está nos amparando, que daí a gente tem que seguir ela, como ela nos fala para tá liberando esse medicamento. Entendido. Kelly, desculpa, antes do pessoal fazer uma outra pergunta, em relação a sabor, a adequação, diríamos assim, para criança, vocês têm conseguido fazer alguma coisa nova para idoso? Como é que tem funcionado? Porque, assim, por exemplo, eu vejo a minha filha, hoje ela tem 15 anos. Mas quando ela era mais novinha, né, ela tinha uma dificuldade muito grande. Ela precisava, né, tomar, ela fez tratamento contínuo por um tempo e tal. Né, não conseguia engolir comprimido, claro, muito novinha, não é nem indicado, né? Mas assim, mesmo com o medicamento líquido, era uma dificuldade. Existe alguma... Como é que funciona isso? Isso, assim, a gente tem alguns carros-chefes, assim, que a gente consegue mascarar. Por exemplo, o cítrico é mais fácil para estar mascarando do que adocicado, né? Mas eu tenho produtos que o gosto não consegue mascarar. E, assim, o meu filho mais velho também usou muito tempo um determinado medicamento que hoje ele não pode nem sentir o cheiro de bala de cereja. Porque ele... E a gente faz, o que a gente faz? A gente faz testes, sabe? Para essa mãezinha. Olha, a gente vai fazer sabor chocolate, sabor menta com chocolate, sabor morango. Quando a gente consegue mascarar com doce. Ah, eu cítrico, então eu vou fazer tutti-frutti, mas eu pôr um fundo de morango para tentar dar uma mascarada. Então, ali, o legal é isso do manipulado. Você consegue colocar vários tipos para fazer com que a criança tome. Ah, ela só come, não toma medicamento. Eu consigo fazer no chocolate, no pirulito, na bala, na goma. Então, eu consigo. Existem produtos que não dá. Daí a gente já vai ser franco com o prescritor ou com o paizinho, com a mãezinha. Ó, não conseguimos fazer. Mas a gente consegue tá fazendo com que ele... Adequando, diríamos assim. E é por testes. Porque cada fórmula é única. Então, às vezes, você vai ter um xarope com polivitamínico muito grande. É muito difícil da gente mascarar, sabe? Então, a gente tem que ir por teste mesmo. Se a criança vai se adaptar, se não vai. Hoje em dia, a gente tem bastante prescritor que não quer que coloque edulcorante, que não quer que coloque conservante. Então, cada vez mais, para a farmácia de manipulação, essa adaptação é difícil, né? Então, a gente tem que ir fazendo testes. Hoje, existem minerais que os mais difíceis para mascarar são minerais, né? Ferro, eu sempre falo, parece que você está com um pedaço de ferro na boca. Você pesa ele, por mais que você está usando máscara, parece que fica aquele gosto. Eles vêm com uma tecnologia test-free. Então, eles não vêm com gosto. Mas ainda tem um resquício lá no fundo, né? Mas ali a gente consegue. Eles são muito mais caros que os normais. Muito, muito, infinitas vezes. Mas a gente consegue garantir um sabor mais adequado. Principalmente para crianças e idosos, né? Pessoas que precisam utilizar né, de modo contínuo, por longos períodos, né? Muitas vezes acaba que se torna... Infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Mas é uma excelente opção, né? É uma excelente opção. Até para medicamento de uso contínuo, né? A gente colocar... Até para variar, né? A gente consegue. Mineral e aminoácidos são os mais difíceis, mas os restantes a gente consegue tranquilamente. Como você falou, né? Seu filho não suporta o cheiro de cereja, né? O gosto de cereja. Mas isso acontece, né? Principalmente, muito, né? muito. Com tratamentos crônicos aí, né? Tratamentos prolongados, ou melhor, né? Realmente isso é bem importante, né? Sim, a gente precisa estar equipado, tá estudando, tá vendo com o fornecedor o que a gente consegue para estar mascarando. Por exemplo, tem ativos que eu não consigo mascarar com nada. O fenogrego é um ativo muito ruim. Um ativo chamado teacrine também, ele tem um gosto muito amargo. Não existe o que mascare. Então, daí a gente já fala, o prescritor faz em cápsula, não faz em sachê. Normalmente, esses são usados como pré-treino. A gente sabe que o paciente não vai tomar. E, às vezes, ele faz uma fórmula gigantesca e ele não consegue tomar. Dá dó, né? Eu penso, como consumidor, eu não ia ficar feliz nem com a farmácia, nem com o prescritor, né? Então, a gente precisa estar equipado para isso e ter essa linha aberta, tipo, olha, faz assim, faz assado. Vamos testar, essa daqui o prescritor não quer conservante, não quer sabor, não quer açúcar. Então, vamos testar um test free? Pode ser, vamos... conversar com o paciente. É o mesmo mineral, só que com um bloqueio maior de gosto. Legal. A gente falou muito sobre o futuro da manipulação, né? Mas eu queria voltar no passado e você já está há algum tempo na área, né? Falar sobre a evolução dela, de quando você entrou, de como ela está agora. Olha,
É bastante. A gente vê cada vez mais os ativos. Todo dia vem um ativo diferente. A cúrcuma, por exemplo, quando eu entrei, 14 anos atrás, a cúrcuma era o açafrão padronizado no ativo, né? A gente vai pegar o açafrão, porque é o pó, né? A gente vai padronizar no ativo, no mínimo 95. Manchava até a segunda geração, quando você fazia no tabuleiro. E hoje a gente já vê uma cúrcuma que vem cúrcuma branca, já vem a cúrcuma líquida, que é solúvel tanto no veículo hidroalcoólico, como veículo oleoso, como em água. Então, a gente vê que cada vez mais os fornecedores estão evoluindo para entregar um produto de qualidade. Então, a absorção também. Antigamente, a cúrcuma precisava, ela não tinha uma vida muito grande depois que eu ingeria. Hoje, ela já consegue ficar 24 horas. Mas não é qualquer cúrcuma, é aquela mais estudada, já está até em quarta e quinta geração hoje de cúrcuma. É um ativo novo, um ativo simples, mas que o pessoal acaba vendo muita diferença. A dosagem também diminui. A pele da Coreia, que a gente chama, né? Os PDRN. Veio a primeira geração do esperma de salmão e foi. Hoje a gente já tem ele com um resultado 15 vezes mais potente derivado da casca da banana. Então, assim, a gente cada vez mais está sendo estudado. Processos internos, a gente tinha muitos e cada vez mais está evoluindo. Por exemplo, a farmacopeia falava para seguir de uma maneira. Os estudos, a gente tem que compilar isso tudo, organização, estrutura, interação dos ativos, tudo isso a gente tem que estar bem atento para a gente entregar o produto pronto da melhor maneira. Então, a gente está com um caminho aberto com o fornecedor, está com o caminho aberto com tecnologias novas, de eficiência, de eficácia, eu vou entregar um produto mais rápido para o meu cliente de melhor qualidade, com certeza. Na verdade, você teve melhoria em ativos, teve melhoria em equipamentos, estrutura. Uhum. E assim, os procedimentos os processos, de uma maneira geral, porque hoje em dia até o funcionário que manipula a gente tem que cuidar, digamos assim, né? Hoje a gente manipula muito hormônios, então a gente tem que ter todo um cuidado com o nosso funcionário. Todo ano eles fazem exames de sangue para saber, porque assim, cada vez mais vem a absorção transdérmica, então a gente está em contato com esses ativos, então a gente precisa cuidar da saúde do nosso funcionário. Os ativos novos, como que eles vieram? Como que eles vão absorver? Se tem que pôr em veículo oleoso, tem que pôr em veículo aquoso. Então, isso tudo a gente tem que estar muito a par, muito atento a essas novas mudanças, que às vezes tanto a mudança pode vir para benefício quanto para malefício se eu não souber usar de maneira correta. Uhum. E para finalizar, hoje em dia tem sido utilizado aplicativos online? Por exemplo, você já viu alguma pessoa utilizando para ajudar a montar fórmulas e tudo mais? Sim, cada vez mais a gente vê isso. E até os próprios fornecedores da matéria-prima, né? Eles fazem muito congressos, feiras, e eles trazem isso. Eles já trazem muitas fórmulas, às vezes já prontas. Você só vai adaptar a dosagem para o teu paciente. Mas eu sempre falo, ali eu gosto da essência nossa de farmacêutico, né? Estudar aquela fórmula, né? Então, às vezes, as nutris ligam para mim. Kelly, o que eu poderia estar fazendo? Um paciente assim, assim, assado. Doutora, essa não vai ficar legal, porque isso daí vai dar muita dose. O paciente bariátrico, como é que ele vai tomar? Então, às vezes o aplicativo é muito bom, existem até para você minimizar custos, porque daí ele lança lá, você já consegue ver valores para o tratamento de 3 meses, 2 meses e 1 mês. Então, você vai ver quanto você consegue economizar nisso. Existem aplicativos na parte de receituário, de formulação, de ajuda para isso, mas nada melhor do que o farmacêutico estar ali junto. Ali eu sempre falo que ali é a nossa essência, a gente precisa manter. Até porque, né, se acontecer algum tipo de problema, porque assim, é aquilo que a gente falou, né, o equipamento, ele vem para ajudar, mas o farmacêutico sempre vai ter que estar por trás. Sempre vai ter que estar por trás. Então, hoje mesmo eu estava falando com um fornecedor sobre uma cúrcuma. Ele me apresentou, eu falei, mas tá, e como que ela vai agir? Qual que é a meia-vida? Qual que é a meia-hora? Mas por que a tua é líquida e do fulano que promete a mesma coisa é pó? Aonde que a gente... Então, a gente tem que questionar muito isso, porque produtos vão vir, vai vir. Então, a gente tem que ver o melhor para entregar para um paciente da gente. É nosso dever, é nossa obrigação entregar sempre o melhor. Com certeza. Esse também é um assunto, né, que
tem trazido aí muitas coisas, né? Temos muitas informações e cada dia mais coisas novas estão surgindo, né? Realmente, quem busca trabalhar nessa área, né, Kelly? Eu acho que realmente nós temos que bater novamente na necessidade do estudo, né? Estudar, buscar. E assim, querendo ou não, hoje eu acho que em todas as áreas, né? Nós estávamos comentando anteriormente, né, que as pessoas muitas vezes reclamam que não tem emprego, que, né, nos mais diversos tipos de área. A nossa área, além de ter muito emprego, né, digo, muitas vagas, tem muitas vagas, mas precisa de pessoas que realmente têm interesse em fazer as coisas, né? Qualificadas, né? Você não pode achar que você tendo um diploma, você não precisa ir para frente. É o contrário, né? É a tua obrigação. Quando, a partir do momento que você tem um diploma, você tem que correr atrás, né? Isso mesmo, e não adianta, né? Quem vai crescer é aquele que está empenhado, que busca, que traz coisas novas, né, ao mercado. É isso aí, né? Eu acho que não tem... A responsabilidade, né? Às vezes as pessoas querem ganhar mais, mas não buscam aquele a mais. É muito mais fácil pedir, mas você tem que entregar aquilo, né? Você tem que entregar para os seus diretores, para os seus chefes o melhor produto, a melhor eficiência. A gente é um comércio, então a maneira de eu entregar um produto de qualidade para o meu paciente, minimizar custos, tanto para mim, farmácia, quanto para o paciente que vai comprar, isso é muito importante. E é a gente ali, é o farmacêutico, é a essência dele ali que vai estar fazendo. Ô, Kelly, e só para a gente finalizar, né? Embora o Leonardo já finalizou antes, mas eu ainda quero ficar mais um pouquinho. Uma inovação que não é tão nova assim, mas, né, eu não sei, como que você vê isso? Né, você até já comentou um pouquinho em relação ao farmacêutico da farmácia de manipulação, fazer ali assistência farmacêutica, conversar com o paciente. Você acha que isso é importante? Você acha que isso na manipulação tem crescido? O que você me diz sobre isso? Tem, porque assim, eles têm muitas dúvidas. Muitas, assim. A gente pega, às vezes o paciente liga, eu fiquei com vergonha de pedir para o médico, ou o próprio minoxidil de uso oral, né? A gente tem um infinito leque de efeitos colaterais que ele possa ter. Então, a gente precisa dar aquela atenção, aquela ajuda. E eu acho que é um nicho nosso que a gente faz com que o tratamento do prescritor vá dar certo. Porque se você não passar segurança na hora de você tirar as dúvidas do teu paciente, ele não vai tomar. Ele não vai tomar, ele não vai passar, ele não vai dar para o filho, para o avô, ele não vai. Você tem que estar apto, você tem que saber todas as dúvidas que ele vai ter, você tem que provisionar. Ele vai pedir disso. Por isso, você precisa saber o medicamento que você está entregando para ele. Por isso a importância, né, de você, como você mesma falou, né, de você questionar o teu fornecedor, até para você poder responder para o teu paciente, caso ele tenha dúvidas, né? Às vezes o cliente pede para nós, eu manipulei semana passada e não deu dose, não coube tudo numa cápsula só. Semana que vem eu vou fazer de novo, vai dar dose. Por quê? Eu tenho que falar, é o fator de correção, a densidade, isso aqui vai fazer com que você tome exatamente, muda de lote para lote, nem sempre vai ser igual. Então, eu tenho que saber argumentar, eu tenho que passar essa segurança para ele. E ele vai ligar. Existem clientes que levou para casa, chegou em casa, olha, mas como que é? Como que faz? É normal. E a gente tem que a gente é o profissional do medicamento, a gente tem que entregar essas dúvidas para ele. Tá certo. Agradeço, Kelly, pela tua disponibilidade, né? Como você mesma já comentou com a gente, você tem toda uma equipe, Tem né? uma equipe, hoje a minha equipe está lá trabalhando, quase 60 pessoas dentro do laboratório para entregar o produto de melhor qualidade para o nosso paciente. É o nosso dever. E a gente fica muito feliz, principalmente vendo você, né, nossa egressa, né, com todo esse brilho, né, no olhar, no sentido de que trabalha numa área que gosta, né? Realmente muito. Mostrando aí, né, para os nossos futuros profissionais, nossos acadêmicos, né, o quanto realmente essa é uma área gostosa. É apaixonante, né? A manipulação. É apaixonante, olha, é demais. Espero ver vocês numa farmácia de manipulação. Isso aí. Gente, muito obrigada, né, pela presença de vocês. É sempre um prazer, né, estar discutindo, conversando. Eu acho que realmente, né, nada melhor do que a gente poder conversar. Com certeza. Né, discutir. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Finalizamos mais um PharmaCast. Agradecemos imensamente a audição de todos. Um grande abraço.